gente orar, começar nossa última SEB do ano. O Senhor foi muito bom conosco até agora e vai continuar sendo. E que a gente possa aproveitar esse tempo com a palavra de Deus, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Deus. Muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado por esse fim de ano, Senhor, que o Senhor possa continuar guiando a sua igreja através da sua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus, Deus, que todo esse tempo que nós passamos aqui não seja em vão, que seja para a honra e glória do Senhor, para que nós conheçamos mais a sua palavra e para que o Senhor incentive cada um de nós a buscar o Senhor cada vez mais e mais, em nome de Jesus, amém. Como eu estou fazendo nas SEBs anteriores, nós vamos continuar falando sobre os profetas menores. Falamos 4, mais 4 e agora os últimos 4, tá? Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Falando sobre Sofonias, o livro é atribuído ao profeta Sofonias, cujo nome significa o Senhor oculta, ou o escondido de Deus. E não existe muita informação biográfica sobre ele, além do que está no livro dele, tá? Um contexto do livro é que Sofonias profetizou durante o reinado de Josias. Vocês lembram quem foi Josias? Josias foi o rei que encontrou, enquanto estava reconstruindo o templo, as tábuas, a escritura, e viu que o povo estava todo errado e quis mudar tudo, tá? Um período de reforma religiosa em Judá, após anos de idolatria. Os seus escritos se encaixam em um contexto de chamado à volta para Deus e preparação para o dia do Senhor. Sofonias enfatiza a necessidade de arrependimento diante do juízo iminente de Deus. Após o juízo, há a promessa de purificação e restauração para aqueles que se voltam ao Senhor. O livro destaca a soberania de Deus sobre todas as nações e a inevitabilidade do seu julgamento. O povo vai ser julgado ainda assim. É bem triste, na verdade, o relato. Josias é um dos poucos reis que passa a ser justo em Judá. E ele encontra as escrituras, vê que está errado, faz com que o povo se volte para Deus, mas já é tarde demais. Deus fala com Josias que é tarde demais, mas que ele abençoaria Josias até ele morrer. Então, enquanto o rei Josias viveu, as coisas foram bem. O bicho começou a pegar depois que ele morreu, porque Deus tem sim, mesmo no meio do iminente julgamento, tem sim misericórdia daqueles que o buscam de verdade, tá? Resumindo, Sofonias, são 3 capítulos só. No primeiro capítulo, Sofonias anuncia um juízo iminente sobre Judá por causa da sua iniquidade e idolatria. Ele descreve a destruição que cairá sobre a nação e a alegria dos justos diante da punição dos ímpios. Abro espaço e aspas para falar sobre a alegria do justo diante da punição dos ímpios. A Bíblia não diz que nós devemos nos alegrar quando um ímpio sofre alguma coisa. No caso aqui, nós estamos falando do povo de Deus que está recebendo de Deus a ideia de que outros povos que fizeram mal ao povo de Deus seriam agora destruídos. Ou seja, justiça. A alegria está na justiça de Deus para com os ímpios, não pelo que vai acontecer com os ímpios. Ninguém pode se alegrar de uma mãe perder um filho, independente do que seja. Mas a alegria do povo está em que Deus foi justo. Amém? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque em Salmos nós temos os salmos imprecatórios, que são aqueles que geralmente Davi escreve: puna eles, Deus, destrói os inimigos, deixa eles no estrado dos meus pés. Aquilo ali tem um caráter muito mais de o povo de Deus contra outros povos do que pessoal, tá bom? No capítulo 2, o profeta se volta para as nações vizinhas, profetizando a sua destruição. Ao mesmo tempo, ele convida os humildes a buscar o Senhor e a se arrepender. Ou seja, vai existir a destruição, ela vai acontecer. Mas Deus ainda vai dar graça aos humildes, ainda quer que as pessoas se arrependam. Mesmo diante da destruição, Deus pede para que essas pessoas se arrependam. Vamos supor, irmãos, que Deus se canse do Brasil, se canse, e envie um profeta ou alguém para dizer que acabou. Ele não aguenta mais tanta idolatria, ele não aguenta mais os nossos carnavais, as nossas festas e tudo aquilo que a gente tem feito com a igreja, e ele vai destruir aqui. Isso não nos isentaria da ideia de continuar buscando ao Senhor, de continuar se arrependendo dos pecados, porque a vida não acaba aqui. É isso que a gente precisa se lembrar. Deus, o chamado para o arrependimento não é só para você viver uma vida boa aqui, é para que você tenha a vida eterna. Então, essas pessoas que se arrependerem aqui nesse processo da destruição, terão a vida eterna, e é o que importa. Amém?
No capítulo 3, o último capítulo de Sofonias, ele conclui o livro com uma promessa de restauração para um remanescente fiel. Se vocês repararem, os profetas menores começam a falar cada vez mais do dia do Senhor e cada vez mais desse remanescente. Esse que virá de Belém, esse que será nascido da Virgem. Então, cada vez mais relatos desse Messias, o que entra muito em contraste com o que está acontecendo na época. O povo está sendo destruído, as cidades estão sendo desoladas, e Deus está falando sobre um remanescente. Deus está falando sobre o que vai restar ainda, que vai vir o próprio Jesus. Olha que loucura, é um contraste muito, para mim, um contraste muito forte, entre a destruição e onde Israel vai ser um só povo, e onde Israel vai reinar, e onde o remanescente vai trazer todos os povos para Deus. É um contraste muito grande, mas um contraste que gera esperança. Mesmo que a nossa vida termine aqui, ela não acaba aqui. Amém? Ele descreve um futuro em que Jerusalém será purificada e o Senhor reinará sobre o seu povo. São só 3 capítulos, então é bem simples, tá? Falando sobre o livro de Ageu, o livro é atribuído ao profeta Ageu, que significa festivo, ou a minha festa, sugerindo que ele nasceu em um dia de festa. Isso não tem muito a ver com ele ser profeta, tá bom? Não há muitas informações biográficas também sobre Ageu, apenas aquelas que estão no livro, não tem muita coisa não. Sobre o contexto do livro de Ageu, ele profetizou durante o período pós-exílico, ou seja, após o retorno dos judeus cativos da Babilônia. O povo havia retornado a Jerusalém e iniciado a reconstrução do templo, mas as obras haviam sido interrompidas. Ageu profetizou para incentivar o povo a retomar a construção do templo. O tema central do livro é a importância da reconstrução do templo como um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. Para vocês que não se lembram, isso foi na SEB sobre Esdras. Após o exílio babilônico, a reconstrução do templo enfrentou diversas oposições e interrupções, como descrito em Esdras. Os inimigos da obra tentaram convencer o rei persa a interromper a construção, mas com a intervenção de profetas como Ageu e Zacarias, a descoberta de um decreto de Ciro, permitindo a reconstrução, a obra foi retomada e concluída. Então a ideia do profeta Ageu aqui é chamar o povo a continuar reconstruindo o templo, porque isso simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Enquanto o templo estava destruído, significava que essa aliança entre o povo e Deus estava também destruída. Se vocês pararem para pensar, o Antigo Testamento usa muito simbolismo. Infelizmente, as igrejas pentecostais têm usado muito esse simbolismo no dia de hoje. Mas naquela época isso era válido. Deus se demonstrava dessas formas. Hoje em dia Ele está presente no meio de nós, através do Espírito Santo. Nós não precisamos de um templo físico mais. Mas naquela época o templo tinha esse simbolismo. Logo, a destruição do templo, ou o templo não ser concluído, significava que Deus ainda não estava plenamente no meio do povo. Por isso a importância de reconstruí-lo. Amém? Ageu chama o povo a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar em suas vidas. O profeta promete bênçãos abundantes para o povo, enquanto este se dedica à obra de Deus. Ageu enfatiza a presença de Deus com seu povo, mesmo em meio à dificuldade. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro. Então o que eles precisavam? Do Senhor com eles. É a coisa que eles mais precisavam, o Senhor no meio deles. Então eles não podiam parar essa obra. Mas o rei persa não permitiu. Cara, vamos atrás, vamos procurar. Existe um decreto aí de Ciro falando que a gente pode reconstruir esse trem. Vamos fazer, não desanime. Continue buscando ao Senhor. Por quê? Porque é extremamente importante agora que nós estamos voltando para a terra, ter o Senhor no meio de nós. Extremamente importante. Para resumir, Ageu tem 2 capítulos só, tá? Se você não leu Ageu, no capítulo 1, Ageu inicia seu ministério confrontando a negligência do povo em relação à construção do templo. Não é desculpa. O povo pode dizer, olha, nós não estamos reconstruindo porque o rei persa disse que não. Daí? O rei persa não é o nosso rei. Deus mandou que a gente reconstruísse o templo. Vamos reconstruir o templo. Ele os exorta a priorizar a obra de Deus e promete que a glória do novo templo superaria a do templo de Salomão. No capítulo 2, Ageu continua a encorajar o povo, assegurando que Deus estava com eles e que a obra do templo seria concluída. Ele enfatiza a importância da santidade e da obediência à lei de Deus. Fazendo um paralelo entre Antigo e Novo Testamento, essa é a importância do templo no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus sobre o templo diz que ele vai ser destruído. Sobre o templo, fala, não vai restar. Porque o templo vai ser destruído e vai ser reconstruído em 3 dias. Ninguém entendeu nada e ele estava falando dele mesmo. Ele como o templo do Senhor, ele como a presença de Deus. A prova de que hoje nós temos a presença de Deus é Jesus.
Nós não precisamos mais do templo de Salomão, de Macedo. Não precisa disso não, gente. A ideia de reconstruir um novo templo, e aí Jesus volta, escatologia muito errada, muito esquisita. A ideia aqui é que o templo simbolizava a presença de Deus no meio de nós. E ele hoje não precisa de um simbolismo porque ele esteve entre nós. E se faz presente entre nós através do Espírito Santo. Amém? Falando agora sobre Zacarias, o livro é atribuído ao profeta Zacarias, que significa Deus se lembra. Ele profetizou durante o período de pós-exílio também, juntamente com Ageu. Lembra que eu falei no começo? Ageu e Zacarias foram esses que incentivaram o povo a continuar a reconstrução do templo. Para encorajar o povo judeu a reconstruir o templo em Jerusalém após o retorno do exílio. Zacarias profetizou em um período de reconstrução e esperança, mas também de desafios e desânimo. O povo enfrentava dificuldades de reconstrução do templo e em sua vida espiritual. O livro de Zacarias oferece mensagens de encorajamento, esperança e direção para o povo de Deus nos momentos cruciais. O tema central do livro é a restauração de Jerusalém e do templo, e aqui é como símbolo de restauração espiritual do povo de Deus. Se Ageu vai colocar Deus como estando no meio do povo, Zacarias vai falar com que o povo se volte para Deus. São duas abordagens do mesmo tema. O Senhor precisa estar no meio de nós, mas nós precisamos estar com o Senhor, senão também não adianta. Não adiantaria nada um templo totalmente construído e um povo voltado a ídolos. Não adiantaria nada. Então Ageu vai falar sobre o templo, simbolizando a presença de Deus no meio do povo, e Zacarias vai usar o templo como um símbolo de restauração espiritual do povo de Deus. Tá? Zacarias oferece uma mensagem de esperança, assegurando ao povo de Deus que Deus está com eles e que os dias melhores estão por vir. O profeta enfatiza a importância da santidade e da obediência às leis de Deus. Zacarias, irmãos, contém profecias messiânicas que apontam para a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 21. 21. E nós vamos ler do 1 ao 5. Mateus 21, versículo 1, diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão um jumento amarrado, com o jumentinho ao lado, desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhes que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, e um jumentinho criado de jumenta. Isso está em Zacarias 9:9. Tá? Jesus cumpre a profecia de Zacarias ao entrar nesse povoado em um jumentinho. Tá bom? Isso é uma das profecias messiânicas de Zacarias. O resumo de Zacarias, eu coloquei aqui ao invés de colocar versículo por versículo, porque são 14 versículos, eu coloquei em 3 sessões. A primeira sessão, do capítulo 1 até o capítulo 6, Zacarias apresenta uma série de visões que visam encorajar e fortalecer o povo. Olha para vocês verem, preste bastante atenção nas visões, tá? Ele vê visões de profetas, de um homem com um cordão de medir, de 4 carruagens e de um candelabro de ouro. O que isso significa? As visões simbolizam a visão dos profetas simboliza a vigilância de Deus. Zacarias vê os profetas e isso simboliza que Deus está vigilante no meio do povo dele. Depois, Zacarias vê um homem com cordão de medir. Isso significa a restauração de Jerusalém. O povo vai ser restaurado. A terceira visão é de 4 carruagens. Todas as vezes que as visões são de carruagem, muito provavelmente é a ideia do julgamento divino. Juízo que vai vir sobre aquele povo. E para finalizar, o candelabro de ouro. Em Apocalipse, uma das igrejas, é dito a uma das igrejas que se ela não se arrepender, Deus tiraria o candelabro dela. O candelabro significa a presença de Deus no meio do povo. Então, assim, é bem sério as acusações de Deus contra esse povo, tá? O capítulo 7 e 8, Zacarias aborda a questão do jejum e da prática religiosa do povo. Ele os adverte contra a hipocrisia e os convida a praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade.
O profeta promete bênçãos abundantes para aqueles que se arrependem e obedecem a Deus. Já do capítulo 9 até o 14, que é a última parte do livro de Zacarias, a partir do capítulo 9, na verdade, Zacarias apresenta profecias messiânicas e escatológicas. Ele fala da vinda de um rei messiânico que estabeleceria paz e justiça em todo o mundo. Os capítulos finais descrevem a batalha final entre o bem e o mal, a purificação de Jerusalém e o reinado milenar de Cristo. Isso aqui é escatologia. Eu falei ano passado na SEB, e eu não vou entrar nesse aspecto de milênio, porque é muita coisa. Realmente é muita coisa. Então, se vocês não se lembram, por favor, tem a SEB lá sobre milênio, sobre as visões de milênio, o que são os milênios, mas a ideia aqui é que Zacarias já começa a falar com o povo: olha, existe um propósito para vocês futuro, tá? Falando agora de Malaquias, que é o último livro dos profetas menores e o último livro do Antigo Testamento, a autoria é atribuída ao profeta Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro. A data exata de Malaquias, que Malaquias profetizou, é incerta, mas acredita-se que tenha sido o período pós-exílico, possivelmente no século V a.C. Então, 500 anos antes de Cristo, Malaquias profetizava. Guardem bem essa datação, tá? No contexto da carta, o livro é marcado por um declínio espiritual e moral entre o povo de Israel. Vocês devem lembrar isso um pouco mais para frente do exílio. As pessoas são exiladas pela Babilônia, voltam, reconstroem o templo e vai tudo bem até desandar tudo de novo. E é nesse tempo aqui que Malaquias está falando, tá? Após o retorno do exílio babilônico e a reconstrução do templo, o fervor religioso inicial havia se esfriado. O povo havia se tornado apático em relação ao culto, aos dízimos e à aliança com Deus. Malaquias denuncia a infidelidade do povo em relação à aliança com Deus, manifestada através de casamentos mistos, divórcios e ofertas impuras. O profeta anuncia o juízo de Deus sobre os ímpios e a recompensa para os justos. Malaquias profetiza a vinda de um mensageiro que preparará o caminho para o Senhor, antecipando a figura de João Batista e a vinda de Jesus. Isso é Malaquias 3:1, eu queria que vocês abrissem. Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: vejam, eu enviarei meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá ao seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Essa profecia aqui de Malaquias diz respeito a João Batista, tá? Resumindo o livro de Malaquias, que não tem só 3:10, são 4 capítulos, na verdade, diz o seguinte: no capítulo 1, Malaquias inicia o livro com uma acusação contra os sacerdotes, que haviam se tornado negligentes em seu dever e ofereceram sacrifícios impuros. O profeta questiona o amor do povo por Deus, contrastando com o amor que os filhos têm pelos pais. No capítulo 2, Malaquias denuncia os casamentos mistos e os divórcios, que contaminavam a comunidade de Israel. Ele também adverte os sacerdotes contra a infidelidade e a corrupção. No tão famoso capítulo 3, o profeta anuncia a vinda do mensageiro do Senhor, que purificará o povo e o preparará para o dia do Senhor. Malaquias exorta o povo a trazer todos os dízimos ao tesouro do templo e a experimentar as bênçãos de Deus. E no capítulo 4, Malaquias conclui o livro com uma profecia sobre o dia do Senhor, quando os ímpios serão destruídos e os justos serão recompensados. O profeta também anuncia a vinda de Elias, que preparará o caminho para o Senhor. E eu queria que vocês abrissem Malaquias 4:5, para nós entendermos essa ideia da vinda de Elias. Malaquias capítulo 4, versículo 5 diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Lembre-se, essas são as últimas palavras do Antigo Testamento. As últimas, a vinda de Elias, tá? Durante a transfiguração, Jesus menciona Elias e os discípulos perguntam se Elias já veio. Jesus responde isso em Mateus 17, 12 e 13. Vocês podem abrir aí, por favor?
Mateus 17, 12 e 13. Diz o seguinte: Elias já veio e não o reconheceram, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito, assim também o Filho do Homem há de padecer por eles. Muitos teólogos interpretam essa passagem de forma a indicar que João Batista cumpriu o papel de Elias. Não no sentido da sua reencarnação, não existe reencarnação, João Batista não é reencarnação de Elias, mas no sentido de ser um percursor e ter o mesmo espírito e poder profético de Elias. Tá? Isso é muito visto, porque em Mateus, abra o Mateus capítulo 1. Aqui, ó. Por que isso é importante? Mateus capítulo 1 começa com uma genealogia. Esse é o registro dos antepassados de Jesus, descendente de Davi e de Abraão. Ótimo. Marcos, capítulo 1, versículo 1, começa com João Batista preparando um caminho. Este é os primeiros dias da nova esperança de Jesus Cristo, Filho de Deus. Iniciou-se com o profeta Isaías escrevendo: Envio o meu mensageiro diante de ti, e ele preparará o teu caminho. Ele é uma voz que clama no deserto: prepare o caminho para a vinda do Senhor. Marcos demonstra que Jesus é o Senhor, demonstrando que o que Malaquias escreveu aconteceu com a vinda de João Batista. Essa é a conexão, tá bom? Para concluir, irmãos, Sofonias fala sobre o juízo iminente, arrependimento, esperança e restauração. Ageu fala da reconstrução do templo, prioridade em Deus, e bênçãos divinas. Zacarias, restauração de Jerusalém como um todo, esperança messiânica e uma vida santa. E Malaquias fala sobre apatia religiosa, infidelidade e a vinda do Messias. Em resumo, todos os profetas enfatizam a importância da obediência a Deus, anunciam o juízo divino e oferecem esperança e restauração através do Messias. Do Messias. E para que nós entendamos o quão importante é isso, nós vamos agora falar sobre o período interbíblico. Ano que vem, nós pretendemos dar continuidade a essa série sobre a palavra de Deus, começando por Mateus. Mas nós precisamos entender o período interbíblico. E o que foi? Esse é o período entre o Antigo e o Novo Testamento, conhecido como interbíblico ou intertestamentário. É um período histórico crucial para entendermos a transição entre as duas grandes divisões da Bíblia. Essa fase, que se estendeu por cerca de 400 anos, é marcada por diversos acontecimentos que moldam o cenário religioso, cultural e político do mundo antigo, preparando o caminho para a vinda de Jesus. De Malaquias, que pregou no século V a.C., até Jesus, se passaram 400 anos. E muita coisa mudou nesses 400 anos, o judaísmo mudou nesses 400 anos, o mundo e o poder do mundo mudou, porque o poder vivia passando de mão, lembra? O babilônico, o persa, aquela confusão toda, e nós chegamos em Mateus e está lá os romanos, você fala: de onde veio esse cara? Como assim? De Malaquias passa para os romanos, o que aconteceu? 400 anos aconteceram, tá? Vamos lá. O período interbíblico, ou o período intertestamentário, ele é marcado pelo silêncio profético, tá? A cessação da revelação. Após o profeta Malaquias, não houve novas revelações divinas registradas por cerca de 400 anos. Esse silêncio profético gerou muitas especulações e questionamentos sobre a ausência de Deus durante esse período. É claro, Deus não deixou de agir por 400 anos, mas Ele não enviou mais profeta. Se isso não é a prova de que Deus se cansou, eu não sei o que mais que é. 400 anos de silêncio de Deus. Nenhum outro homem de Deus foi levantado para falar como o Senhor. E aí você fala assim: mas como assim? Existiam os fariseus, os saduceus. Nós vamos chegar lá, tá? Aconteceu também, no meio desses 400 anos, a dominância estrangeira. O que é isso? O povo judeu esteve sob domínio de diversas potências estrangeiras, como os persas, os gregos e os romanos, o que influenciou profundamente a sua cultura e religião. Jesus, ele não encontrou o povo judeu como era o povo judeu do Antigo Testamento. Não encontrou. Estava tudo muito bagunçado, porque culturalmente essas novas potências foram dominando os judeus, até nós chegarmos nessa ideia. Prova disso é que o Novo Testamento é escrito em grego. A prova da influência grega no mundo onde Jesus viveu, tá?
eu elenquei aqui alguns dos principais acontecimentos durante todos esses 400 anos que moldaram o judaísmo. Primeiro, o helenismo. A cultura grega, com sua filosofia, arte e língua, se espalhou por todo o mundo antigo, incluindo a Palestina. Isso levou à helenização da cultura judaica, com a tradução da Bíblia para o grego, a Septuaginta, e a formação de novas seitas judaicas. O que é uma helenização? O que é helenização? É toda a cultura grega dando molde a outras culturas. Então, a ideia de se falar em grego, de se escrever em grego, é porque a cultura grega. É o que acontece hoje com a gente, quando pessoas de outros países vão para outros países, geralmente se falam inglês. Naquela época, a língua mundial era o grego. Tá? A segunda coisa que aconteceu foram os macabeus. Os judeus se rebelaram contra o domínio seleucida e conseguiram restaurar o culto no templo de Jerusalém. Essa época é conhecida como período dos macabeus e marcou um período de relativa independência judaica. O judeu vivia em guerra, cara, até os dias de hoje, né? Nesses 400 anos também surgiram as seitas. Nesse período surgiram diversas seitas judaicas, como os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, e cada um com sua própria interpretação da lei e expectativas messiânicas. Eles viviam brigando entre si. Uma coisa que não tinha antes. Já pararam para pensar? Os profetas eram profeta falso e profeta verdadeiro. Tinha um profeta verdadeiro que falava do que o Senhor mandou falar, e os profetas falsos, que eram sempre desmentidos. Aqui, como não tinha profeta de Deus, foram se criando seitas. Tá? E para finalizar, a esperança messiânica, nesses 400 anos. A esperança da vinda de um Messias, o libertador político e religioso, cresceu entre os judeus durante todo o período interbíblico. Essa expectativa preparou o caminho para a aceitação de Jesus como o Messias prometido. E aí a gente tem esse panorama para começar a falar do Novo Testamento. É muito estranho quando você está lendo a Bíblia por cada livro. Você chega em Malaquias, você está com aquela cultura na cabeça, aquele povo que não se arrepende, se volta, aquela coisa toda. E em Mateus é um outro povo. Nada a ver, mas muito nada a ver. Muito nada a ver. A cultura é diferente. Os fariseus aparecem, os saduceus aparecem, os grupos religiosos que não aceitam Jesus. Isso tudo é influência desses 400 anos de silêncio. A Bíblia vai dizer que nos tempos antigos Deus falou através dos profetas e nos últimos dias Ele tem falado por meio de Cristo. Cristo cumpre esse papel de profeta, sacerdote e rei. É por isso que nós não temos profetas no dia de hoje. Não temos. Não temos. Deus falava por meio dos profetas. Ele se cala e Ele vai falar novamente por meio do próprio Filho dele. Só que é importante a gente entender toda essa helenização, toda essa cultura, porque aquele povo estava esperando um Jesus totalmente diferente. O Messias prometido em Zacarias, o Messias prometido em próprio Malaquias, era um Deus que libertaria os judeus. E os judeus viviam em guerra, então a libertação passou a ser política. O Messias tem que vir para acabar com os gregos, para acabar com os romanos e para estabelecer Jerusalém como a verdade. É por isso que eles estão no engano até os dias de hoje. Até os dias de hoje, os judeus estão enganados, procurando um Messias que já veio. É por isso que quando a Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que aquele que se volta, ou seja, aquele que apostata, ele está crucificando a Cristo de novo, e não tem como ele voltar atrás. Porque um judeu que está dizendo que Jesus não é o Messias, é outro cara, ele não tem mais salvação para ele, porque Jesus já veio, ele já fez. Se você está procurando um outro Jesus, não vai ter não, hein? Não tem salvação mais. A salvação está em Jesus. Esse Messias que eles estão esperando, já veio. Amém, irmãos? Eu sei que é muito pouca informação, na verdade, os livros são muito pequenos, sabe? Mas eu queria que vocês mantivessem fresco na memória, e eu, com certeza, ano que vem, se Deus permitir, quero passar isso de novo, essa ideia desse período interbíblico, porque isso é extremamente importante, e muitas das vezes a gente perde muita coisa no Novo Testamento, porque a gente não entende o quanto o mundo mudou em 400 anos. Não estou falando de 10 anos, nós estamos falando de 400, e nós estamos falando de 400 anos sem Deus falar através de um profeta. Então o povo foi criando as coisas, gente, foi inventando coisa, foi se juntando, foi se rebelando, ideias diferentes do Messias, ideias diferentes de como deveria ser. Prova disso é que mesmo com Jesus vindo, mesmo com Jesus, eu ia falar criando uma religião, mas não estava, demonstrando o verdadeiro judaísmo, que é a nossa religião, o verdadeiro judaísmo,
as pessoas ainda tentavam judaizar isso. Não, vamos, gente, tudo bem, é pela fé, mas vamos circuncidar. Tudo bem, é pela fé, mas a gente precisa ainda das festas, a gente precisa ainda guardar o sábado. Por quê? Porque eles não estavam entendendo. E por que eles não estavam entendendo? Porque cada um falava da vinda de um Messias de um jeito. Essa também é a importância da escatologia bíblica, tá? Algumas pessoas têm um excessivo interesse pela vinda de Jesus. Excessivo. O que eu falo em excessivo? Tudo é sinal, todo mundo está acabando. Jerusalém em guerra, acabou. Acabou a guerra de Jerusalém, Jesus volta. Aquela confusão toda. Outros não se importam. Outros estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Ah, está demorando demais. Volta não. Mas o ministério inteiro de Jesus, é escatológico. Jesus diz que é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus é posto no Antigo Testamento como os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Desde quando? Desde Jesus. O reino de Deus foi estabelecido em Jesus. Então nós estamos nos últimos dias. Quanto tempo esses últimos dias vão durar? A gente não sabe. Mas nós estamos sim nos últimos dias, tá? Coloque sobre os seus pés, vamos orar. Que ano, hein, irmãos? Que ano. Eu agradeço a oportunidade de poder falar sobre a palavra de Deus, livro por livro, porque isso me incentivou esse ano a estudar livro por livro. Ano passado eu comprei a Bíblia 365 e eu indico muito para quem tem déficit de atenção igual eu, porque ela te ajuda a ler a Bíblia em um ano, sabe? E abriu meus olhos para muita coisa que eu não sabia, que eu não lembrava, que eu nunca tinha visto, o Antigo Testamento principalmente. E esse ano foi quase que uma confirmação do ano passado, porque eu passei por cada livro. Nós passamos por cada livro. Nós aprendemos sobre cada coisa que Deus tinha para dizer em cada livro da palavra de Deus. E em nome de Jesus, nós aprendemos a ter primazia, a amar cada um desses livros, porque todos são importantes. Desde o menor ao maior, todos contam a história de redenção até Jesus. Todos preparam esse caminho que hoje nós trilhamos. Se hoje nós vivemos o tempo da graça, é graças ao que o povo passou lá atrás. Tá bom, irmãos? Feche seus olhos e vamos orar. Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um ano, Jesus, aprendendo sobre o Senhor, por todo esse processo que o Senhor nos colocou de conhecer a Sua palavra, de amar a Sua palavra, de estarmos preparados para ler a Sua palavra agora com o entendimento correto, Jesus. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, Deus. Que o Senhor possa honrar conosco, Deus, esse compromisso que nós fizemos e que ano que vem nós possamos continuar tão interessados quanto esse ano a Sua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Seu sacrifício na cruz. Obrigado por todo esse caminho trilhado até Jesus. Obrigado por estarmos vivendo hoje um tempo de graça, Deus. Obrigado por todos esses profetas que nos falaram esse ano. Obrigado pelo exemplo através do povo, através de todas essas pessoas, esses personagens bíblicos, Jesus. Que nós possamos entender que a Sua palavra é a verdade e a única forma de buscarmos ao Senhor de verdade é através de toda a Sua palavra e não só parte dela, Jesus. Muito obrigado, Senhor, e que no culto que está por vir nós possamos glorificar o Senhor cada vez mais, em nome de Jesus. Amém e amém.